E não tem como, né? A gente é dentista, a gente, quando fala em qualquer tipo de tratamento odontológico, principalmente a gente faz implantes dentários, a gente quer entender, né? Também a gente quer ter um maior faturamento com implantes dentários. E aí todo mundo sabe, a gente sabe que hoje a dificuldade que a gente tem, né, a concorrência, enfim, um monte de coisa envolvida na hora de fazer a nossa odontologia, enfim, implantes dentários ainda muito mais, né? Aí eu vou deixar uma frase aqui para vocês gravarem isso. Gravem isso, gente. Eu aprendi isso. Se você, colega cirurgião dentista, não tem um diferencial, grava isso que eu vou falar. Se você, colega dentista, não tem um diferencial, o cliente sempre vai buscar o mais barato. Sempre. Tá? Então, hoje, o que a gente faz com a nossa técnica de cirurgia guiada é ter um diferencial na nossa rotina clínica. Tá? E isso, consequentemente, acaba gerando um faturamento maior para a gente em implantes dentários. Tá? Aí muita gente fala assim, pô, Max, o paciente ele não vai querer pagar cirurgia guiada, porque, pô, tem um custo do guia, enfim, eu vou ter que adquirir kit cirúrgico, isso vai onerar guia cirúrgico, isso vai onerar meu tratamento. Camarada, olha só, primeira coisa, a gente tem que aprender a fazer conta, tá? A ideia de você usar a técnica da cirurgia guiada e usar um guia cirúrgico impresso, deixar claro, tá, gente? É guia cirúrgico impresso baseado no planejamento reverso. Não é guia cirúrgico de acetato. Já falei isso em diversas aulas. Não sou contra guia de acetato, só que o guia de acetato ele é obsoleto, tá? Da mesma forma que qualquer outro procedimento que você fazia 20 anos atrás, ele se torna obsoleto ou de pouco uso, digamos assim, né? Então, assim, deixar bem claro isso, tá? E quando você faz uma cirurgia de implante com guia de acetato, apenas uma comparação, você tem esse custo do guia de acetato ali também. Então, não vem me falar que o cara não vai querer pagar o guia, que você está pagando um guia ali. Tá? A não ser que você queira enxugar tudo, não ter nem guia, nem nada, e fazer a mão livre e correr o risco do implante não vai ficar bem na posição e depois penar na hora da prótese e gastar mais para corrigir, às vezes, o mau posicionamento do implante com a prótese. Né? Todo mundo sabe a dificuldade depois quando o implante está mal posicionado e a gente tem que corrigir isso proteticamente, tem que usar outro tipo de componente. Ia ser um protocolo aqui, agora vão ter que fazer uma fixa porque não tem espaço, entendeu? Então, assim, a gente tem que avaliar tudo isso aí, tá? E hoje, com o procedimento, com a técnica, a utilização da técnica da cirurgia guiada, a gente consegue, pode ser muito bom para ser verdade que eu vou falar, mas a gente consegue hoje uma redução imensa dos custos cirúrgicos, tá? Por quê? Porque a gente ganha em tempo, tá? Somente lembrando, pessoal, semana de lançamento, tá? Da minissérie, segunda-feira. Tá? Não esquece, pessoal do YouTube, a gente está lá também no canal do YouTube. Eu tenho que dar um ok para a galera aqui hoje, senão eles ficam com raiva de mim. No canal Dr. Maximilian Almeida. Tá? Então é o seguinte, voltando ao nosso assunto, tá? A gente consegue reduzir, né? A questão de aumentar o faturamento, fala assim, porra, Max, eu vou cobrar mais para fazer cirurgia guiada no meu paciente? Pô, já está tão difícil cobrar, né? Foi aquilo que eu falei. Se você não tem um diferencial, o paciente busca o mais barato. Então, você precisa mostrar esse diferencial para o seu paciente. Tá? Você vai aumentar o valor agregado. Mas isso é clichê, todo mundo fala isso. É claro, todo mundo fala isso porque é a realidade. O valor agregado existe em qualquer área da nossa vida. Quando você compra um carro lá, você vai comprar o seu carro lá, ele tem um valor agregado. Se você gostar lá do carro, pode até achar que o preço está um pouquinho mais alto. Mas eu gostei desse carro, eu vou comprar. Da mesma forma que você compra alguma coisa para o seu consultório. Adquiri agora uma câmera intraoral bacana, entendeu? Comprei esse motor aqui bacana, entendeu? Isso é valor agregado. E para o seu paciente é a mesma coisa, tá? Então a gente consegue aumentar o faturamento porque a gente consegue reduzir o nosso tempo cirúrgico, o tempo de cadeira em cada procedimento. Max, mas como assim? Eu tenho que operar, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu concordo, você tem que operar, você tem que instalar o implante, entendeu? Só que
fazer uma comparação, né, do método convencional que você faz, vamos fazer uma comparação com guia de acetato. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com guia de acetato, tá? Isso eu estou falando um guia de acetato, tá, gente? Eu não estou falando nem guia multifuncional, hein? Estou falando guia de acetato que você acha baratinho. O que você precisa fazer obrigatoriamente? Você precisa chamar o paciente, fazer um molde do paciente. Ó, bom, você fez um molde, você acabou gastando tempo ali, né? Ah, mas eu fiz o molde coginato. Tudo bem, mas você gastou seu tempo ali para moldar, tá? Apesar da gente não recomendar molde coginato para fazer guia de acetato, mas muita gente faz. Enfim. Aí você mandou para o laboratório, você vazou gesso, perdeu mais um tempinho, aí você mandou para o laboratório foi lá te pedir uma semana para entregar o enceramento. Ah, Max, mas o laboratório entrega 2 dias. Estou generalizando, gente. 7 dias, tá? Vamos pensar assim, generalizando, 7 dias o laboratório te pede. Hoje em dia, 7 dias úteis, né? Essa parada aí. Né? E você foi lá e depois chamou o seu paciente para operar. Durante a cirurgia, você foi lá, colocou o seu... e fez a sua cirurgia, você fez seu retalho, bonitinho lá, conforme você aprendeu no curso de implantodontia. Você começou a fresar, você fez a fresagem inicial lá no centro do enceramento, porque você viu que vamos voltar aí ainda, pera aí que eu ainda pulei a etapa na parada aí. Você foi lá e mandou fazer a moldeira de acetato para o seu paciente. Aí o laboratório manda para você a moldeira de acetato. Você vai lá faz a indexação da moldeira, né? Coloca umas tirinhas de daquela película de chumbo de filme radiográfico para ele fazer a tomografia, ou faz a marcação com gutta-percha, enfim, de várias formas. Aí você já chamou o paciente para fazer isso tudo, porque você provou a moldeira de acetato, tinha que provar, tinha que ensinar o paciente se estava certinho, para ver ele encaixar certinho, porque se não encaixar certinho, você vai ter um exame não errado, mas uma informação não tão precisa no seu exame, né? Aí você chamou o paciente para fazer. Isso você perdeu mais uma consulta. E essa consulta, de repente, você estava precisando para fazer um outro procedimento em outro paciente. Eu não estou falando que a nossa agenda está lotada, abarrotada, mega thunder. Não é bem assim, tá? Todo mundo sabe disso. Mas se você puder ter mais tempo para fazer qualquer outro tipo de procedimento em outros pacientes, é melhor para você do que muitas vezes uma consulta que vai fazer uma prova que você não está gerando receita naquela consulta. Tá? Vamos pensar dessa forma, gente. Tá? E o que a gente fala aqui é o que a gente vive em consultório. Não estou inventando nada disso. A minha realidade é a realidade de vários colegas. Tá? Não sou o cara que só estuda teoria. Né? Não, teoricamente é isso, eu vou lá. Porque tem muita gente que faz só teoria, né? Não tem resultado nenhum e faz só teoria. Não, olha, tá vendo isso aqui? Ó, eu te ensino a faturar 200 mil por mês, entendeu? Mas o cara não tem resultado disso. É só na teoria. Tá? Só na teoria. Então, lá, você vai chamar o seu paciente para fazer isso. Aí você vai lá fazer a tirinha de filme radiográfico para o paciente, ensinar o paciente a colocar moldeira, senão você vai ter um exame impreciso. Isso te toma tempo. Tá? Então, você teve uma consulta para tirar o molde, outra para provar a moldeira de acetato, para fazer a tomografia. Ah, o paciente já veio com a tomografia prévia. Bom, você já veio com a tomografia prévia, você vai continuar usando a moldeira de acetato. Só que, assim, não vejo muito sentido. A principal função da moldeira de acetato é você colocá-la, né, e ela servir de referência para a sua tomografia. Né? Moldeira de acetato por moldeira de acetato, se você não tem uma tomografia, por melhor que seja o enceramento diagnóstico, o seu implante talvez não fique tão bem posicionado. Porque você vai fazer um enceramento diagnóstico sem ter uma base de uma tomografia, né? Você não está olhando a tomografia, e muitas vezes, quando a gente faz uma cirurgia de implante, a gente quer que o parafuso do implante saia no centro do dente, digamos assim, né? Mas, eventualmente, a gente precisa mudar de angulação, né? Vai sair um pouquinho mais para distal, ou vai sair um pouquinho mais para lingual, por conta da disponibilidade óssea. Se você faz um modelo de acetato previamente à tomografia, a única referência que você vai ter é o centro do dente. Lá na tomografia, você não vai ter muita referência. O dente está onde aqui? Você tem essa ideia. Então, por isso que eu estou falando, é moldeira de acetato, indexação para você poder fazer a tomografia.
Nisso você já perdeu mais um tempinho, né? E depois na cirurgia, aí sim. Aí na cirurgia, pô, ó, aí fiz a tomografia, tá bacana aqui a posição do meu dente. Só que, tipo assim, a moldeira de acetato, por você não fazer um planejamento dentro de um software cirúrgico, né, você fazer um planejamento simplesmente dentro de uma tomografia, ela vai te dar poucas referências do posicionamento tridimensional do implante. Basicamente, se você não tem muito domínio, se você não domina, principalmente se você não domina manipular a tomografia, tá, gente? Porque o que acontece é que muito colega vai lá, manda o pedido de exame para a radiologia manda a tomografia apenas com medidas das regiões que ele pediu, né? Mas, enfim, aquelas medidas, elas não são tão precisas quando comparadas a um software de cirurgia. Então, se você não domina a manipulação de tomografia, você simplesmente vai ter uma referência que vem da radiologia, tá? E uma referência apenas de comprimento. Posicionamento vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual você tem, mas mesiodistal muitas vezes você não tem. Tá? Isso você vai ter na mão ali na hora de fazer uma cirurgia com a moldeira de acetato. Isso se você não domina a tomografia. Se você domina, isso melhora um pouco, digamos assim. Tá? Mas quando você tem um software cirúrgico, eu vou falar mais um pouquinho na frente sobre isso, a sua precisão é absurda. Então você foi lá, fez a tomografia e foi operar, né, com a sua moldeirinha de acetato. Foi lá, fez o seu retalho e começou a fresagem. Porra, beleza, na hora que você abriu o retalho, na hora que você encaixou a moldeira de acetato, você imaginou, falou assim, cara, beleza, tá aqui, você vai ser central aqui a minha perfuração, no oclusal do molar, né? Porque você colocou a moldeira de acetato. Só que na hora que você olha ali o campo aberto, fala assim, cara, aqui não tem tanto osso, mesmo olhando a tomografia. Ali não tem tanto osso, eu vou ter que jogar essa perfuração inicial mais para distal, entendeu? Nisso te toma tempo, né? Você tem que pensar mais, se gera um estresse muito grande, entendeu? E isso, a sua cirurgia acaba sendo mais longa, porque você tem que tomar decisões durante o procedimento, né? Durante o procedimento. Isso fazendo uma comparação. Isso vai falar assim, então, pô, o paciente veio, eu tive que moldar, você investiu tempo e dinheiro para moldar, você teve que provar a moldeira de acetato no paciente, o paciente teve que ensinar, botar fiozinho, botar lâminas lá de chumbo do filme radiográfico para fazer indexação, lá da forma que a gente aprendeu, tá? Tem que ensinar o paciente a utilizar, porque e outra coisa, se ele utilizar erradamente, né, soltar, não ficar bem estável, vai dar interferência na posição do seu enceramento, tá? Ah, mas é pouco. Dá, gente. A gente não quer precisão? Você não quer precisão no seu implante? E todo o processo para ter precisão, desde o início ao fim, ele precisa ter precisão em todas as etapas. Não adianta fazer uma comparação bem assim, que eu lembro, essa comparação foi feita para mim quando eu fiz meu curso de prótese, né? O professor chegou assim para mim e falava assim, olha, não adianta nada, prótese tem 3 etapas, né? Que depende única e exclusivamente do cirurgião dentista. Primeiro, preparo, provisório e moldagem. Hoje escaneamento, mas quando eu fiz era moldagem. Tem 3 etapas, tá? Você obrigatoriamente precisa dominar bem as 3 etapas. Por quê? Porque não adianta nada você fazer um bom provisório, fazer um bom preparo, fazer um bom provisório, se você não molda bem. Não adianta nada se você moldar muito bem, só que você não faz um bom preparo e um bom provisório. Não adianta você não fazer um bom provisório se você prepara bem e molda bem. Então você precisa ter precisão nas 3 etapas. Isso foi falado para mim quando eu fiz prótese. Tá? E isso sempre esteve na minha cabeça em qualquer área que eu faço. Na cirurgia de implante é a mesma coisa. Tá? Você tem que planejar bem, escolher bem o seu implante, entendeu? Fazer um bom retalho quando necessário. Não adianta fazer meia boca, não adianta fazer 50% um e 100% hoje, que o seu resultado é 50%.
É assim que funciona. Então, em todas as etapas da implantodontia, você precisa ter precisão. Não adianta você ter precisão só numa coisa. Ah, não, olha só, tá vendo? O meu retalho aqui, cara, é top, né? Meu retalho aqui ficou Master Blaster aqui de retalho, entendeu? Só que a minha perfuração não ficou legal, meu implante não ficou angulado, ficou vestibularizado, ficou palatinizado, enfim, dependendo da região. Então a precisão ela vem de todas as etapas. E uma coisa que eu aprendi também, não só na odontologia, né, assim, mas a prótese me ajudou bastante nisso, é que todo processo que a gente faz em odontologia é uma sequência de erros, né? Um erro leva ao outro. É uma sequência de erros, é bem cíclico isso. Então, se você preparou mal, o seu molde, a sua referência vai ficar mal, né? Então, é uma sequência de erros. Na implantodontia é a mesma coisa, é uma sequência de erros. Não fez uma boa incisão, não enxergou um campo operatório direito, a fresagem inicial talvez não seja tão suficiente, né? A fresagem inicial, e logo em seguida da fresagem inicial, o seu posicionamento do implante não ficou tão preciso, porque você não teve precisão nas outras etapas, desde a aquisição das imagens, com um bom guia, com uma boa referência. Aí sua cirurgia, ela acaba, né? Ela acaba tendo um custo muito mais elevado porque você toma tempo, leva tempo para fazer a cirurgia, né? A gente sim tem que fazer tratamentos mais rápidos, mas com precisão. Não simplesmente, já não vou fazer uma parada ali rápida, ali meia horinha, mas sem muita previsibilidade. No caso de implantes dentários, quando você precisa ter a precisão em todas as etapas para que o seu resultado seja mais satisfatório, entendeu? E quando você usa, a gente está falando da guia de acetato, como ela não é tão precisa, então você tem a chance, né, a possibilidade de não ter precisão nos seus resultados. Ah, Max, mas o implante ficou bem posicionado. Pode ter certeza que não vai ficar tão bem posicionado quando você utilizar um guia cirúrgico impresso. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso centenas de vezes e colegas de vocês aí na internet também já fizeram. Você já deve acompanhar outros colegas que fazem, eu conheço alguém que faz. Tá? Sem contar que com a moldeira de acetato você gastou 3, 4 consultas a mais para poder operar. Aí vamos fazer uma comparação com guia cirúrgico impresso, né? De cirurgia guiada. Aí já logo para acabar com a parada da dúvida, pô, Max, mas eu tenho que adquirir um kit de cirurgia guiada. Velho, tu não tem que comprar implante? Então bonifica o kit de cirurgia guiada em vez de bonificar o kit convencional. Fala lá com o representante, cara, eu quero comprar aqui 30 implantes, me bonifica o kit de cirurgia guiada. Você já tem um convencional, que volta e meia a gente tem um kit convencional, vem a bonificação de mais kit convencional. Então vai lá, bonifica o kit de cirurgia guiada. É assim que funciona, né? Vai lá e bonifica, beleza? Aí você vão comparar ao que? Aí vamos fazer a comparação ao kit, ao cirurgia guiada, o que a gente faz aí no consultório, que colegas fazem no consultório. Eu falei para vocês que antes, com a moldeira de acetato, o que você tem que fazer? Você é implantodontista aí que está na live, né? O que você tem que fazer? Você tem que ir lá moldar o paciente, mandar para o laboratório, moldar o paciente uma consulta. Perdeu tempo, vazou gesso, mais um tempinho que perde. Manda para o laboratório. Ah, não quero vazar o gesso, manda para o laboratório. Beleza, ele vai te cobrar para vazar o gesso. Aí, enceramento diagnóstico. Ficou legal o enceramento? Bacana, beleza. Moldeira de acetato. A moldeira de acetato. Vai lá, o laboratório te cobra, a moldeira de acetato. Você chama o paciente para provar a moldeira de acetato, porque você precisa fazer que o paciente faça a tomografia com a moldeira de acetato marcada. Tem muita gente que simplesmente pede a tomografia antes, manda a moldeira de acetato, faz o enceramento diagnóstico sem simplesmente saber se vai dar para fazer implante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é moldar o paciente, fazer uma moldeira de acetato, fazer a marcação na moldeira de acetato quando você usa a moldeira de acetato, que eu não aconselho. Mas, enfim, já que você faz assim, vai lá e faz a tomografia com a moldeira de acetato.
Você chamou o paciente, olha, teve uma consulta para moldar, outra consulta para chamar o paciente para fazer a indexação na moldeira de acetato, e depois você tem que mandar para fazer a tomografia com a moldeira de acetato indexada. Você já perdeu aí 2 consultas. Agora, quando a gente compara isso com a cirurgia guiada convencional, que a gente usa, tradicional que a gente usa, você ganha muito mais tempo. Se você ganha tempo em consultório, você pode, com uma chance altíssima de você ter um maior faturamento, porque você ganhou tempo. Muitas vezes o colega dentista só vê o faturamento ali na hora que está atendendo o paciente, esquece que tem, hoje eu não atendi ele aqui, mas atendi outro paciente. Aí você vai mandar para fazer agora eu vou fazer cirurgia guiada. Preciso moldar o paciente. Galera, quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, talvez muitos aqui nem faziam implantodontia, ou né, nem formados eram, nem tinham ideia do que era. A gente só tinha condições de moldar o paciente. Aí eu podia até falar para mim, Max, tem que moldar o paciente, né? E tem que moldar com silicone de adição, vai gerar um custo. Tá, beleza, lá atrás podia até ter falado assim, ela tem um custo maior. Cara, mas hoje, todas as radiologias que eu conheço, pelo menos as que eu conheço, me fala uma aí que não tem um scanner intraoral. Ou até mesmo os consultórios. Né? Eu trabalho com scanner intraoral desde 2016, exatamente, 2016 foi o primeiro contato que eu tive, minto, galera, o primeiro contato que eu tive com o scanner intraoral foi em 2001, da Cirona. E depois a gente agora está forte desde 2016. E, quando hoje a radiologia já trabalha com scanners intraorais. Então você molda o paciente agora? Não, você vai mandar para a radiologia. Né? Então, aquele tempo que você perderia moldando o paciente no seu consultório, seja ele para alginato, vou falar assim, mais baratinho o alginato, apesar de eu não aconselhar, você vai lá e vai mandar para a radiologia. De quem é o custo do escaneamento na radiologia? O paciente. Você vai embutir esse custo na cirurgia? Não. Antes você tinha que embutir, porque você está moldando, fazendo moldeira de acetato, tempo. Só que agora você está mandando para a radiologia. O paciente está pagando ali os exames. Aí sempre me perguntam, Max, você cobra mais fazer cirurgia guiada? Não, não cobro mais do que... Na verdade, eu não tenho nem outra opção dentro do consultório a não ser guiado. Ainda vou te falar, em casos maiores, eu cobro menos proporcionalmente do que muita gente cobra. Porque a gente faz conta. Né? Hoje em dia eu fecho muito mais casos grandes proporcionalmente a casos pequenos, apesar de ter muitos casos pequenos, porque a gente sabe cobrar fazendo conta, por conta do tempo que a gente ganha. Aí o paciente vai lá, faz o exame tomográfico e escaneamento, ou seja, você já ganhou aí uma consulta. Uma consulta que você teria no consultório. Então você não pode me falar que está gastando ali. Você já ganhou aquela consulta ali. Tá? E esse é o maior benefício. Faz o exame tudo na radiologia. E com altíssima precisão, sem possíveis chances de erro. Porque até numa moldagem, por melhor que você seja, que eu sei que você molda bem, você tem uma chance, muitas vezes, de um modelo torcer, de apoiar errado numa bancada, na hora de remover o modelo de gesso do molde, fratura. No escaneamento intraoral feito na radiologia, ou dentro do seu consultório, não tem esse problema. Gente, eu não estou falando para você para comprar scanner. Tá? Eu não tenho scanner, eu simplesmente mando para a radiologia. E quando eu preciso usar scanner, eu faço a sublocação. Estou falando para você comprar. Agora, se tem condições de comprar, beleza, compra. Se acha que é necessidade, compra. Entendeu? Mas, assim, quando você terceiriza isso, né, você não tem não te onera isso. E quem paga isso é o paciente. Então, ou seja, você está deixando de fazer um procedimento no consultório, economizando tempo e dinheiro. Tá? Se você está economizando tempo e dinheiro, a sua margem pode aumentar. E depois na cirurgia, como eu falei anteriormente, com a moldeirinha de acetato, quando você coloca a moldeira de acetato, você coloca ali, só que foi aquilo que eu falei, se você não domina o software de tomografia, um software de visualização simples que vem no CD de tomografia, ou se você usa um Blue Sky Bio da vida aí, se você não domina, muitas vezes, somente com a tomografia que você recebe da radiologia, você só tem o posicionamento vestíbulo lingual, vestíbulo palatino. Você não tem muitas vezes, porque na tomografia não te dá a posição
a medida, digamos assim, mesiodistal. Quando vem um template da radiologia, normalmente vem medida de crista óssea. Bota o cortical a cortical. Entendeu? Se você tem uma região lá de seio maxilar, vem medida. Crista óssea até cortical, até base do seio maxilar. É a única medida que te dá. Não te dá uma medida entre os dentes vizinhos. Ou se você precisa angular. Ou se, por exemplo, tem uma ausência total dos elementos, você precisa angular um implante para evitar um seio maxilar. Isso numa tomografia convencional de uma radiologia, isso não te fornece. Pô, mas está errado, Max? Não, é a função da radiologia. Ela simplesmente faz uma medida. Quem decide a posição do implante é você. Se você não orientar isso à radiologia, ela não vai fazer, mas não é função da radiologia. A função da radiologia é justamente poder fazer a medida ali das áreas anatômicas, digamos assim. Gente, eu não sou radiologista, não. Tá? Quem faz o planejamento é um centro de planejamento, ou você se tem um software de planejamento. Tá? Dessa forma. E você, então você acaba ganhando tempo. Beleza? Pessoal, beber uma aguinha aqui que tá bravo. Lembrando, quem tem dúvida, manda aí no direct. Deixa eu ver quem tá aqui. Galera, não dá nem para ver. Não é? Então, o que acontece? Pô, então você não pode me falar que a cirurgia guiada vai te onerar, porque você está, digamos assim, transferindo custos para o paciente. O molde é ele que paga, a tomografia é ele que paga, né? Isso é óbvio, já paga. O seu tempo que você fica na cadeira ali já diminuiu, né? E durante o procedimento, como você não precisa, digamos assim, você faz uma cirurgia mão livre usando uma moldeira de acetato, você precisa tomar decisões durante as cirurgias que são, assim, você vai ou começa a operar apenas com uma referência à moldeira de acetato, assim, via de regra, todo mundo quer que o nosso parafuso do implante, né, saia no centro, por exemplo, de uma oclusal de um molar, né, digamos assim. Né? Todo mundo quer isso, né? Todo mundo procura dessa forma. Só que quando você usa uma moldeira de acetato, na hora que você abre, muitas vezes você não consegue, porque você simplesmente usou uma moldeira e uma tomografia, sem um planejamento. Quando você usa um guia cirúrgico, todas essas informações, da onde vai sair a plataforma, inclinação, enfim, profundidade, o guia cirúrgico te dá, coisa que a moldeira de acetato não te dá. A moldeira de acetato, a gente tem que tomar muito mais decisões durante um procedimento do que um guia cirúrgico. O guia cirúrgico, a única decisão que a gente precisa tomar durante o procedimento é que o guia cirúrgico esteja estável. Essa é a única preocupação, digamos assim, que a gente precisa ter durante uma cirurgia com guia cirúrgico impresso. Por quê? Max, porque o centro de planejamento, o cara lá que planeja, ele já fez todo o trabalho do desenho do guia para você. Ele já posicionou a anilha onde você quer. Perdão, gente. Ele já posicionou o implante que você quer. Ele já desenhou lá a anilha, vai ficar nessa posição e vai falar assim: ô doutor, é dessa forma aqui, ó, offset padrão. E você só tem que se preocupar que o guia fique estável. Diferente comparativamente a uma cirurgia com outro guia de acetato. E estou falando guia de acetato, hein, gente? Se for guia sem guia, então é pior ainda. Então, assim, é uma comparação muito simples. Quanto mais recursos nós temos para tornar mais preciso o procedimento, quanto mais recursos, quais são os recursos, gente? Tomografia bem feita, um guia prototipado, né, um guia impresso, né, um kit de cirurgia convencional, um bom planejamento. Quanto mais recursos eu tenho, menos decisões eu preciso tomar durante uma cirurgia. Menos. Tá? Prévia, durante e a cirurgia. Previamente o quê? Pô, ia fazer um retalho maior aqui, vou fazer um retalho menor porque dá para fazer. Ou vou usar somente um bisturi circular. Tá? São menos decisões. Agora, quanto menos informação, menos recurso, menos precisão nos exames que a gente tem, mais decisões a gente precisa tomar durante uma cirurgia. Vou fazer o 26, com elevação de seio maxilar.
Ó, vou dar uma evoluída aí na parada. Quem já fez guiada aqui, elevação guiada por dentro do guia cirúrgico aí? Eu já mostrei vários casos meus, amigo. Quem já fez? Um expansor comum. Me conta aí, tá? Mas vamos lá. Elemento 26. Vou lá. Preciso fazer elevação, seio maxilar. Pô, vou lá, faço meu retalho bonitinho, a mão livre, usando minha moldeirinha de acetato. Vou lá e faço a minha perfuração e faço minha técnica de Summers ali, a mão livre, apenas como referência da moldeira de acetato. Só. Tá? Só que muitas vezes eu coloquei o guia de acetato ali, eu tinha planejado um implante que saia no oclusal do elemento, só que, porra, não ficou, porque na hora que eu abri, não tinha tanto osso assim, eu precisei inclinar um pouquinho o implante para distal, enfim, essa parada. Então eu tenho que tomar mais decisão. Agora, se eu uso um guia cirúrgico, primeiro que em muitos casos eu não preciso nem abrir um retalho. Faço uma pequena incisão ou utilizo um bisturi circular. E com a possibilidade de fazer uma elevação já previamente planejada num planejamento virtual. Todas as minhas elevações, desde que eu comecei a fazer cirurgia guiada, Summers, tá, gente? Deixar bem claro isso. Elevação de seio maxilar via Summers, diferente de enxerto de seio maxilar, tá? Por incrível que pareça, a gente confunde, né? Na minha opinião, elevação de seio maxilar é uma coisa, enxerto no seio maxilar é outra. Tá? Eu posso fazer uma elevação de seio maxilar sem ter que fazer enxerto. Tá? E também faço uma elevação utilizando enxerto. Claro. Mas assim, a gente utiliza basicamente Summers por entre o guia. Então, assim, a quantidade de decisões que eu tomei foram muito menores do que uma cirurgia convencional. Então, eu tenho a possibilidade de tomar menos decisões ou, melhor dizendo, eu tenho a possibilidade de já prever as decisões, deixar listadas as decisões que eu vou fazer durante um procedimento cirúrgico, quando eu tenho um planejamento virtual e eu trabalho com cirurgia guiada. Comparado a uma cirurgia convencional, onde muitas das vezes, por mais que você fale assim, cara, olha, tem um implante aqui, eu vou fazer uma elevação de seio maxilar via Summers. Beleza. Só que não é tão previsível quando você usa um guia cirúrgico. Porque essa decisão você já tomou previamente. Você já sabe, você já combinou com o centro de planejamento a seguinte forma: olha só, mete uma anilha regular aí, porque com a anilha estreita não dá muito para fazer elevação de seio maxilar por conta dos instrumentais. Tá? Eu sei que já tem instrumental para elevação, tá, gente? Mas eu uso instrumental tradicional para elevação de seio maxilar, né? Elevadores de Summers, convencionalzinho lá do tamanho comum, que dá para fazer. Tá? Por que eu falo isso, gente? Simples. Ó, a galera faz conta aí. Né? Lá no nosso elevador de Summers, tem lá as marcações, né? Dos milímetros ali que a gente tem que descer, né? E normalmente, vamos lá, vamos entender. Quando a gente vai trabalhar em posterior, né, fazer uma elevação, a gente vai trabalhar aí com implante de 8,5, 10, assim, no máximo, né, gente? No máximo. Não precisa mais do que isso. E muitas das vezes a gente precisa de ganho ali de 2, 3 milímetros, né? Eu nunca fiz mais do que isso, tá, gente? Nunca fiz mais de 3 milímetros. Tá? Não sou tão guerreiro assim. Mas tem gente que né? Não sou tão guerreiro assim. Mas eu nunca fiz. Tá? E o nosso elevador, esse elevador que você tem aí no consultório, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Peraí. Mais fácil, galera. Peraí, deixa eu achar uma foto aqui. É brabo? Uma cambada de foto. Achei. Aí. Esse elevador que a gente tem no consultório, ele funciona bem. Entendeu? Porque você vai precisar entrar 2, 3 milímetros no máximo, isso de acordo com a sua filosofia de trabalho, então ele vai funcionar bem. Então eu não uso elevador de guiada, tá, gente? Apesar de já estar lançando aí, eu não uso. Eu, na minha opinião, ainda não vi necessidade na minha rotina,
tá? Se você tem uma necessidade na sua rotina, beleza. Agora, assim, eu, na minha opinião, na minha rotina, não vi necessidade. Trabalho bem com o meu elevador, tá? Porque, como eu falei nas aulas anteriores, a questão do offset é simplesmente uma grandeza, ela é física, né? Ou seja, eu posso fazer alteração, é simplesmente uma marcação nas minhas ferramentas, nas brocas, nos montadores, não necessariamente o tamanho, então, o tamanho da minha ferramenta, e principalmente para a área posterior, entra no mesmo conceito de broca curta para dente posterior, para a área de pouco espaço. Então, assim, eu não vejo necessidade, na minha opinião, deixar bem claro isso, de trabalhar com elevadores já, assim, modificados para cirurgia guiada, com tamanhos diferentes. Dá para trabalhar tranquilamente, digamos assim, elevadores curtos, comparados a brocas curtas dos kits convencionais, tá? Basicamente, dessa forma que eu penso, tá bom? Se você já usou de outra forma, manda aí que eu quero saber, tá? Manda aí que eu quero saber. Então é o seguinte, essas informações a gente vai ter durante o nosso processo. Coisa guiado, coisa que quando a gente usa a mão livre, a gente não tem. Porra, Max, mas eu sempre fiz a mão livre, cara. Aprendi a mão livre. Velho, eu também. Só que tudo evolui, não é? Tudo evolui. Se você aprendeu a mão livre, agora você vai fazer guiado. É o seu GPS. Você antes preparava com uma broca, um preparo total de uma coroa. Agora você usa um monte. Por quê? Você quer um melhor acabamento, você quer uma melhor visualização da margem do preparo. Né? Tudo evolui. Você utiliza um motor elétrico, tudo evolui. Né? Da mesma forma, o seu motor de implante aí, eu quando comecei a implantodontia, a gente brincava que o motor era o Fusquinha. Né? Guerreiro. Agora a gente já trabalha com um motor melhorzinho. Né? Motorzinho lá que a gente já consegue configurar, já pré-programar. Aí já tem motores já que você já escolhe até o sistema de implantes, ele já programa para você. Entendeu? Já vem pré-programado, tá ficando mole, né? Não precisa gravar mais nada, tá tudo ali na máquina. Tá tudo na nuvem. Tá? Dessa forma. Então, deixa eu sair daqui agora. Beleza. Voltei. Então, essa é a grande vantagem, né? Por isso que a gente fala para não fazer de outra forma. A decisão de não fazer é sua, mas a gente está mostrando aí para você só vantagem. Né? Não vê, sinceramente, hoje eu não vejo desvantagem. Cara, é até difícil pensar em desvantagem em utilizar a cirurgia guiada. Eu não consigo. Se alguém souber de alguma desvantagem, limitação tem, claro, como qualquer técnica, como qualquer área da odontologia, existe uma limitação em qualquer procedimento. Nada é exato, né? Tudo é relativo, digamos assim, existe uma limitação. Agora, desvantagem em utilizar a cirurgia guiada, Max, custo, velho, não é. Já acabei de falar para você aqui que seu custo ele é menor, né? Porque você não vai ter que fazer um monte de coisa, vai economizar em consulta e tempo de cirurgia. Né? Se a gente economiza em tempo de cirurgia, existe a grande possibilidade de ter um maior faturamento com nossos tratamentos, porque a gente está reduzindo o custo ali. Porque, galera, na boa, será que tem muita gente, infelizmente, a gente conversa assim, conversa com vários colegas, tem uma relação com vários colegas ali, tanto na internet quanto pessoalmente aqui na cidade, né? A galera ainda não sabe nem cobrar, né? Acha que é muito engraçado, né? Pega o preço da prótese e multiplica por 3. Ó, o laboratório cobra X, eu vou cobrar 3X. O implante custa X, mas a média aí na tabela do conselho tá 3X, eu vou cobrar isso porque o meu vizinho cobra 4X, né? Cara, por que eu fecho mais tratamentos com o valor, com um ticket muito maior que o meu vizinho? Foi logo que eu falei no início da aula. Se você não mostra o diferencial, grava isso, vou falar de novo. Se você não tem um diferencial para o seu paciente, ele vai procurar o mais barato. E não quer dizer que você seja o mais barato, na percepção dele. Entendeu? A percepção de cara barato, o que você entrega para ele. A minha cirurgia, às vezes unitária, tem um custo maior do que o colega, né? É claro que eu não estou falando para fazer concorrência desleal, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Igual, enfim, todo mundo sabe o que eu estou falando aí, né? A concorrência desleal, porque na verdade, né? Enfim, é o mercado. Mas a gente consegue fazer, muitas vezes mostrando, né, o diferencial.
E se você não tem esse diferencial, o paciente vai sempre vai procurar o mais barato, né? Dessa forma. Tranquilos? Fala, galera.